Uma boa noite a todos, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Eu aqui acertando alguns detalhes. Muito obrigado por você já estar conosco aí. Que Deus abençoe grandemente esta noite, o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, ao nome daquele a quem somente devemos tributar honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre costumo falar isso: transforme o ambiente em que você se encontra nesse momento em um ambiente de adoração. Se for na sua casa, na sala, reúna a sua família para assim possamos estar juntos adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero orar nesse instante. Eu quero convidar você a estar assim orando comigo, tá bom? Então, quero pedir para que você coloque-se de pé, curve sua fronte, feche seus olhos e interceda comigo, me acompanhe nesta prece, nesta oração ao Senhor, pedindo a Ele que com o seu Espírito Santo venha nos conduzir, venha estar sendo conosco nessa noite. Meus queridos, precisamos entender algo: por nós mesmos nós não estaríamos aqui. O Senhor, através do teu Espírito Santo, é quem nos motiva, é quem nos impulsiona a estarmos aqui. E esse momento de louvor e adoração ao nome do Senhor, é Ele também quem coloca o desejo do nosso coração de louvá-lo e exaltar assim o seu nome. Então, vamos aproveitar esse momento. Quero nesse momento orar. Vamos orar. Ore comigo, interceda a Deus e diga: Senhor, esse ambiente que eu estou nesse momento será um ambiente de adoração ao teu nome. Faça isso nessa noite. Deus santo, Deus bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de parar um tempo agora, ó Deus, do decorrer do dia, Senhor, do corre-corre, ó Deus, e parar um pouco, tirar um tempo para ouvir a tua voz através da tua palavra, para cantar louvores ao teu nome, para, ó Deus, assim adorar o teu santo e bendito nome, Senhor. E nós queremos nesse momento pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha estar nos conduzindo, ó Deus, também venha estar fazendo cair por terra, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que venha impedir de adorarmos o teu nome, ó Deus, toda seta maligna, ó Deus, que venha, ó Deus, contrária à tua palavra nessa noite, faz cair por terra. Ó Senhor, ouve o nosso louvor, ouve, ó Deus, a nossa adoração, ó Pai. Não só por aquilo que o Senhor tem feito, nós não te adoramos, Senhor, só por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ou fará, mas por aquilo que Tu és. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso ajudador, Tu és aquele que nos sustenta, Senhor, e nós te louvamos. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Teu nome. Que esses momentos, ó Deus, em que passaremos aqui, seja um ambiente de adoração, seja um momento de, ó Deus, de entrega. A Tua palavra nos chama, ó Deus, a nesse momento sacrificar, ó Deus, as nossas vontades, as nossas paixões, ó Deus, em um momento de sacrifício, louvor e adoração, que é o nosso culto racional. E é para isso que estamos aqui nessa noite. Quebranta os nossos corações, quebra a nossa arrogância, faz cair por terra todo eu, Senhor. Seja com um grupo de louvor, ó Deus, que o que eles venham fazer aqui nessa noite sejam, ó Deus, em primeiro lugar, glorificar o Teu nome, e em segundo lugar, ó Deus, conduzir o Teu povo em adoração. Venha também, ó Deus, através da minha vida, me usar como boca, como, ó Deus, um profeta para falar aos corações, através da Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Nós te oramos, nós te louvamos, porque o nosso coração transborda de alegria, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade que temos de te, ó Deus, de te orar, de abrir a nossa Bíblia, ó Deus, de cantar louvores ao Teu nome. Isso é maravilhoso, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Ser com as nossas vidas,
Quebranta os nossos corações, começa a trabalhar, que o Teu Espírito Santo nos conduza, seja Ele a nos conduzir, nos envolva, Senhor, com os Teus laços de amor, com as cordas do Teu amor, assim como diz a Tua palavra, no nome de Jesus, porque Tu és soberano, Senhor, Rei dos reis, Senhor da terra, Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir aí que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 127. Salmo de número 127, eu quero que você me acompanhe nesse texto. É um texto pequeno, mas um texto tão maravilhoso, um texto muito precioso. Salmo de número 127. E aí você pode me acompanhar na leitura desse salmo. Salmo de número 127. Nos diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja só o que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus aplique a sua palavra em o nosso coração. Eu quero nesse momento convidar o grupo de louvor. Nós vamos estar entoando um cântico, e nesse momento nós vamos nos preparar para o nosso momento também, continuando no nosso momento de adoração, mas um momento de consagração ao Senhor, ou seja, de contrição. Consagrar a nossa vida. Contrição significa confissão de pecados. Nós vamos nos preparar para esse momento. Então, você não só ouça o louvor, mas que você possa fazer desse cântico uma oração e pedir para que o Senhor assim possa estar nessa noite, não só falando, mas quebrantando o seu coração. E em especial, depois nós vamos orar, nós vamos assim pedir perdão pelos nossos pecados. Grupo de louvor. Sacia o meu
Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar Amém. Amém. Como cantamos, quebranta-nos, Senhor. Precisamos da Tua graça. O salmista no Salmo 103, ele nos diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem, ele diz, nem nos trata, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, o salmista diz, é grande, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Meus queridos, em um momento de temor e tremor ao Senhor, mas também de gratidão, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos e assim fazemos esse momento de contrição, confessar a Ele os nossos pecados, confessar a Ele as nossas falhas. Então, curve sua fronte, feche seus olhos, aproveite esse momento. Esse é um momento que ninguém pode fazer nada por você. Quem está do seu lado, seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, nós que estamos aqui, ninguém pode fazer, só o Senhor, porque só Ele é quem pode assim perdoar pecados, como diz a sua palavra. Senhor, obrigado pela tua soberania e graça sobre as nossas vidas, pelo teu grande amor que é, ó Deus, derramado sobre nós, graça e misericórdia, ó Deus, e é por isso que estamos aqui nessa noite. Tão somente pela tua graça, tão somente pelas tuas misericórdias, tão somente pelo teu grande amor. E nesse momento, ó Deus, cônscios, ou seja, sabedores de quem somos, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Ó Deus, não só nós aqui, mas todos aqueles que nesse momento estão em casa, ó Deus, e com o coração contrito e quebrantado, ó Deus, se achegam a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor perdoa aqueles que o temem.
Então é com temor e tremor no nosso coração que nós chegamos a Ti, mas também, ó Deus, confiados no Senhor Jesus, que o Senhor assim perdoará os nossos pecados, que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões, assim como o salmista diz, ó Deus, no Salmo. Ah, Deus, muito obrigado, ó Deus, por saber que, ó Deus, nessa noite eu fui perdoado, nesse momento o Senhor, ó Deus, me perdoou. Que maravilha, ó Deus, eu posso cantar, eu posso adorar, ó Deus, sem o peso no coração, sem o peso na minha mente, mas também sabedor, ó Deus, de que esse pecado eu não devo mais praticar. Por isso, Senhor, nos ajuda dia após dia, ser com teu povo que nesse momento entende esse momento, se coloca aos teus pés e te pede perdão. Muito obrigado. Nós não chegamos a Ti, ó Deus, confiados em nós mesmos, mas confiados tão somente no Senhor Jesus. É nele que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos assim continuar louvando, continuar exaltando o nome do Senhor. Quero mais uma vez convidar o grupo do louvor. Nós ainda estamos de portas fechadas. Nós entendemos, meus queridos, que esse ainda não é o momento de retornarmos, pois dia após dia o número de casos aqui em nossa cidade, eu estou falando do caso de Santa Cruz, eu estou falando da IPB de Santa Cruz, nós ainda entendemos que esse momento ainda deve ser um momento de prudência e aguardar até que os casos confirmados que tem aí pela Secretaria de Saúde da nossa cidade tem sido colocado boletins diariamente, e nós temos visto aí, mas para a honra e glória do Senhor esses casos têm diminuído, e louvamos a Deus por isso, e que logo em breve assim nós possamos estar aqui todos juntos, presencialmente, claro, com os cuidados, mas assim possamos estar juntos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Então, continuamos assim a louvar e exaltar ao nosso Deus. Amém, irmãos. É graça e paz da parte do nosso bom Deus. Vamos nesse momento continuar louvando, exaltando o nome dele, com o cântico que chama Senhor te quero. Esse é o momento de você reunir sua casa, sua família e buscar ao Senhor, ter o anseio de querer a face dele, em louvor e adoração. Então vamos juntos louvá-lo e exaltá-lo. Jesus.
a próxima canção que nós iremos entoar, ela tem por título Em Ti. Em Jesus que nós erguemos o nosso louvor, em Jesus que nós agradecemos a Ele pela salvação que Ele nos proporciona. Temos o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará. Em ti, em ti, eu meu louvor em adoração em ti, em ti, minha salvação, o meu coração em ti. Ignora aflito quando por paz, e chora procura e nada tem mais. Encontra respostas na voz do Senhor, grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez.
Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, agora e assim para todos sempre. Amém. Queridos, quero convidar você nesse momento a aquietar o seu coração. Quero convidar você nesse momento a partilhar conosco a palavra do Senhor. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Para aquele que tem o seu pai, né? Talvez aí hoje provavelmente tenha sido um dia de muitas comemorações, de festa em casa, com a família. Mas para aqueles que não têm pai, talvez seu pai já tenha partido, talvez este foi um dia provavelmente aí de muita saudade, mas querendo ou não, de uma forma ou de outra, não muda. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Alguns não têm mais a companhia do seu velho pai, mas têm a companhia dos filhos, e isso acaba preenchendo um pouco do vazio, e o que nos resta muitas vezes são as boas lembranças. Eu digo como exemplo porque meu pai já partiu, o Senhor o chamou, creio assim, e o que nos resta são saudades, lembranças dos tempos maravilhosos que passamos. Mas por outro lado fica a saudade e também os filhos, né? Tenho 2 filhos, João Vitor e Maria Luísa, e hoje foi um momento gostoso em família. Mas falando em pai, eu queria que ele fizesse uma pergunta: como seria um pai moderno? Como seria aí um pai do século 21? O que o mundo ele propõe de um pai moderno, um pai em pleno século 21? Será que é o pai que concede? Será que é um pai que dá tudo aos seus filhos? Será que é um pai que não sabe dizer não aos seus filhos? Será que esse é o modelo de um pai atual? Será que é o pai, aquele pai provedor que não tem tempo nenhum para a sua família, e o que para ele importa é o trabalho, é trabalhar e não deixar faltar nada dentro de casa? Será que esse é o tipo de pai que nós hoje queremos? Meus queridos, esses que eu citei aqui são exemplos de pais modernos que o mundo diz que tem que ser. Mas eu pergunto para você: será que isso é verdade mesmo? Quando nos voltamos para a palavra de Deus, quando nos voltamos para a Escritura Sagrada, o que ela nos fala como deve ser um exemplo de pai, como deve ser um pai modelo, ou até mesmo um pai não só em um pleno século 21, mas também um pai para os séculos vindouros. Eu não estou falando aqui de um pai perfeito, porque, meus queridos, nunca existiu e nem existirá, eu falo humanamente, um pai perfeito. Sabe por quê? Porque todos nós temos falhas, todos nós somos falhos. E a Bíblia ela nos fala de vários homens que foram grandes servos de Deus, e que cumpriram bem o seu chamado, e que cumpriram bem o seu papel como pai. Mas a Bíblia também fala de homens que não foram bons pais,
Mas eu quero convidá-los a ler um texto. E aqui eu poderia citar tantos pais, tantos homens que foram não só servos de Deus, mas ótimos pais para os seus filhos, para a sua família. Mas eu quero convidar você a ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O texto que tem por título a parábola do filho pródigo. Meus queridos, esse texto é muito conhecido. Essa parábola ela é muito conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 24. Nos diz assim a Sagrada Escritura, nos diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, ou seja, os bens. Passado não muitos dias, o filho mais novo, o filho mais moço, assim como diz o texto, ou como queiram, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, extraviou, gastou todos os seus bens, vivendo, o texto diz, a Bíblia diz, meus queridos, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ou seja, a cuidar dos porcos. Verso 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, ou seja, como um dos seus empregados. O verso 20 diz: levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou seja, a se alegrar. Eu quero convidar você a orarmos mais uma vez, pedir assim a compreensão do Senhor sobre o texto, para que assim possamos aplicar em nossa vida. Deus, obrigado pela tua palavra tão maravilhosa, obrigado por esse momento, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê a compreensão, para que assim possamos aprender, ó Deus, tirar do texto lições práticas para a nossa vida cotidiana, para o nosso caminhar cristão. No nome do teu Filho, assim nós oramos. Amém.
Queridos, nossa imagem de um pai, correto, de um pai, vamos dizer assim, um pai perfeito. Lembre-se do que eu falei no início. Humanamente falando, não existe um ser humano perfeito, mas a nossa imagem que muitas vezes nós desenhamos ou criamos na nossa mente de um pai perfeito, e alguém que podemos confiar, e que podemos dizer que e que pode nos dizer que é certo e o que é errado, é alguém que possa cuidar de nós, alguém para responder às nossas muitas ou diversas perguntas. E a imagem que nós criamos, meus queridos, de um pai perfeito, é alguém que pode sempre estar conosco em todos os momentos e nunca falhar. Seria bom que fosse assim, seria ótimo, maravilhoso que fosse desse jeito, mas não é sempre assim. Mas, meus queridos, o texto nos traz uma proposta de um pai maravilhoso, alguém que podemos voltar para casa quando nos sentimos perdidos. A parábola, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Talvez seja a parábola mais conhecida, apesar de, meus queridos, aparecer uma vez em um dos evangelhos. A parábola, ela é uma história terrena que representa uma verdade celestial. Isso nós não temos dúvidas. E nessa noite eu quero falar sobre não sobre o filho pródigo. Essa noite eu não quero falar sobre o irmão do filho pródigo, como já falei em outras vezes, mas nessa noite eu quero falar com vocês sobre o pai do filho pródigo. E eu quero convidar você a observar algumas características do pai desse filho pródigo, e que todo pai precisa ter. Quantas e quantas vezes nós não nos recorremos à Bíblia para buscarmos orientações para as nossas vidas? Quantas e quantas vezes nós não buscamos na palavra de Deus orientações para que venhamos fazer, venhamos realizar ou pedir orientação sobre a nossa vida? Quantas e quantas vezes não recorremos à Bíblia? Dessa feita não é diferente. E devemos olhar para esses homens, que foram grandes homens de Deus, que desempenharam bem o seu papel, principalmente como pai. E claro, observar características desses homens, em especial neste dia, onde comemoramos o Dia dos Pais. Características aqui do nosso texto, do pai do filho pródigo, que todo pai ele precisa ter. Em primeiro lugar, meus queridos, o pai do filho pródigo era o provedor da família. O pai era o dono da casa. Ele era responsável perante Deus pelo bem-estar de sua família, como hoje ainda é. E como pais nós precisamos entender. Eu estou falando aqui para mim, para você, para nós pais. Nós precisamos entender que somos o provedor da nossa família e somos responsáveis diante de Deus por ela. Note bem, meus queridos, um homem que trabalha e que sustenta a sua família e funcionários, é esse homem que o texto ele nos mostra. Quando olhamos para o verso 17 do texto que lemos, do capítulo 15, nós encontramos a característica desse homem. Talvez no decorrer do texto nós não consigamos entender,
Mas o próprio filho, ele fala isso do seu pai. Quando ele diz: os empregados do meu pai têm pão, têm comida em fartura, ou seja, em abundância. Ou seja, o próprio filho pródigo, ele declara aqui que seu pai era um homem provedor, era um homem que tratava os seus empregados bem. Quando olhamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8, que o texto diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que um infiel. Então, meus queridos, note que o homem proposto no texto, o pai do filho pródigo, ele era um pai provedor da sua família. Essa é a primeira característica que nós tiramos aqui do texto. A segunda característica é que o pai do filho pródigo, ele era o sacerdote familiar, ou seja, ele era o sacerdote da família. Meus queridos, o sacerdote da família é a autoridade constituída por Deus, e essa autoridade tem a ver com o sucesso espiritual, com o sucesso administrativo e também proteção da sua família. E deixa eu falar uma coisa para você: nem sua esposa, nem sua sogra, e nem mesmo sua mãe deve liderar a sua casa e a sua família. Isso é papel do homem, isso é papel, meus queridos, como a segunda característica nos fala, do sacerdote da família, ou seja, do homem. E eu não estou sendo aqui machista, eu não estou aqui dizendo que a mulher, a esposa não deva trabalhar, não deva também ajudar no sustento. Não, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que a esposa não deve ajudar, amém, pelas esposas que trabalham e que ajudam. Eu estou dizendo que a responsabilidade é do homem, de liderar a sua casa. Note bem, este homem apontou a sua família na direção certa. Este homem, conhecido como pai do filho pródigo, ele liderou a sua família em adoração a Deus. O que muitos hoje em dia não têm feito, têm falhado com esta missão, têm falhado com esta tarefa. Eu sempre tenho falado uma coisa: nós pais, nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos, e Deus cobrará isso de nós. E muitas vezes temos falhado nessa questão. Os pais devem passar os seus conhecimentos, as suas experiências para os seus filhos. Quando olhamos o texto de Isaías, capítulo 38, verso 19, o texto diz: o pai aos filhos faz notória a sua verdade. Não temos, meus queridos, não temos visto muito isso. Sabe, nós temos cada vez mais vendo pais que têm negligenciado o seu papel de sacerdote do lar. Quando eu olho para o verso 17 do nosso texto, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17, quando o texto diz que o filho pródigo, caindo em si, ele se levantou, ele se lembrou de seu pai, mas acima de tudo, ele sabia que seu pai ainda o amava. Ele sabia que o seu pai ainda o amava. E hoje, meus queridos, mais que nunca,
Mais que nunca os pais precisam ser o sacerdote da casa, ser o sacerdote do seu lar, dando orientação espiritual e amor aos seus filhos. E eu quero chamar a atenção aqui dos pais. Eu e você, nós que somos pais, isso é para nós. Se não cuidarmos e protegermos os nossos filhos, prestem bem atenção, se não cuidarmos e protegermos os nossos filhos, os de fora farão, e nem sempre farão, ou se farão de maneira errada. Se não aconselharmos os nossos filhos, os de fora aconselharão, e nem sempre de forma correta, e nem sempre de forma certa. Atenção, pais, se não amarmos os nossos filhos, os de fora não amarão. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Sabe por que esse filho voltou? Sabe por que esse filho, no verso 17, diz que ele, depois de ter pego a herança do seu pai, naquele tempo era permitido o pai pegar a parte dos seus bens e já repartir e entregar para o filho. O filho pegou a parte da herança. O texto diz que ele partiu para uma terra distante, lá vivendo uma vida dissoluta, uma vida, meus queridos, de conforme ele talvez almejasse. E o texto diz que ele perdeu tudo que tinha. Mas não parou por aí. O texto também diz que veio uma grande fome sobre aquela terra, e ele não tinha mais do que sobreviver. Ele já tinha gastado tudo o que tinha. O texto diz que ele se agregou, ou seja, ele foi pedir emprego aos fazendeiros daquela terra. E os fazendeiros daquela terra, o que tinham para lhe oferecer era o cuidado, o trato com os porcos. E o texto diz que aqueles homens não pagavam a ele. E se ele quisesse comer, ele tinha que repartir ali com os porcos. O texto diz que ele desejava comer da comida dos porcos. Mas o texto também diz, no verso 17, se você olhar o texto, eu gosto muito desse texto. E o texto diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, disse o verso 18, e irei ter com meu pai. Sabe por que esse filho voltou? Esse filho voltou porque ele sabia que o seu pai ainda o amava, e que em seus braços ele tinha proteção. Mesmo assim, meus queridos, é com o nosso Pai Celeste. Mesmo assim, é com aquele a quem nós hoje temos o privilégio de clamarmos: Abba, Pai. Ele nos ama, Ele nos protege. Em terceiro lugar, a terceira característica do pai do filho pródigo é que ele era o intercessor da sua família. Eu acho isso maravilhoso. Quando eu olho para os pais aqui no Antigo Testamento, não os pais da igreja, mas os pais no Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios pela sua família. Hoje não precisamos mais de apresentar, de fazer sacrifícios, porque o sacrifício Cristo fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Mas aqueles pais, eles faziam sacrifícios ali por suas famílias. Mas os pais precisam ser intercessores da sua família mais do que nunca. Se não orarmos, se não intercedermos por nossa família, quem fará isso? Quem fará isso?
Quando olhamos a história de Jó, a Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada para orar pelos seus filhos. Jó dizia: porventura, talvez meu filho tenha pecado ou tenha falado algo que desagradasse a Deus. E Jó orava pelos seus filhos. Devemos ser pais que intercedem pelos nossos filhos, meus queridos. Note bem que quando o filho pródigo voltou para casa, seu pai estava esperando. Seu pai estava esperando por ele. Quando olhamos no verso 20, se você voltar os seus olhos aí, no verso 20 do capítulo 15, o texto diz: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E diz o texto: e compadecido dele, correndo, o abraçou, correndo, o beijou. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, meus queridos. Quando o filho pródigo voltou para casa, seu pai estava esperando por ele. Sabe por quê? Porque ele havia ficado intercedendo, ou seja, em oração, para que seu filho voltasse, para que o Senhor cuidasse do seu filho enquanto ele estava distante. Ele ficou intercedendo para que seu filho voltasse para casa. Eu pergunto a você: será que seu filho sabe que você tem orado por ele? Será que os nossos filhos sabem que nós estamos orando por eles? Eu nunca esqueço, certa vez um pastor pregando sobre a parábola do filho pródigo, e ele contou uma história um pouco parecida com essa história. E ele disse que certa vez, em uma comunidade simples, o filho que tinha tudo em casa, tinha uma família amável, tinha uma família, vivia uma vida tranquila, uma vida pacata, em uma comunidade quieta, uma comunidade pacata. E aquele filho, assim o pastor relatava, que aquele filho já não contente com aquela situação mais, que vivia de tranquilidade, de bem-estar com a família, iludido com as amizades, aquele filho foi embora de casa. E aquele pastor contava que os seus pais ficaram orando por ele. Os seus pais não puderam impedir a sua partida. Aconselharam, chamaram, pediram. E os seus pais, o que puderam fazer foram orar, interceder pela vida daquele jovem. E assim aquele jovem ganhou o mundo, como nós falamos por aqui, com alguns amigos. E os tempos se passaram, e os seus pais continuaram a interceder por ele. E um certo tempo da vida, o filho manda uma carta para os pais. E o filho na carta escreve: papai, estou querendo voltar para minha casa, mas eu estou muito envergonhado pelo que fiz. Eu sei que causei muita vergonha para vocês, meus pais. E naquela carta o relato, e o pai chorava a cada vez que continuava lendo. E aí o filho lembrou de quando saíam para brincar, e próximo a um engenho velho que tinha naquela comunidade, o filho relatou na carta que tinha uma árvore em que eles subiam muitas vezes para tirarem frutas, e ficava um pouco próximo da casa deles. E o filho pediu ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Próximo passava uma linha de trem, e o filho disse: eu vou neste dia. E o filho lá na carta marcou data e hora,
e ele disse: eu vou passar no trem e eu quero que o Senhor coloque algo como um sinal de que o Senhor vai me aceitar de volta e de que eu posso voltar para a minha casa. E eu quero que o Senhor coloque uma fita vermelha. E o pai, em lágrimas, o pai correu naquele dia, naquela data marcada que o filho vinha, e o pai ouvindo o barulho do trem, e o pai com o coração esperançoso, quando o pai de longe avistou o trem, e o filho mais ansioso ainda, o filho olhava para a árvore, o filho fixava os seus olhos na árvore para ver se ali havia a fita vermelha que ele pediu com sinal. Quando o trem foi se aproximando da árvore, o filho não viu a fita vermelha, mas o filho viu a floresta quase toda cheia de fitas vermelhas. Aquilo era um sinal de que o seu pai estava esperando, de que o seu pai estava de braços abertos. E o trem para na estação, e o pai corre de encontro ao filho, e abraça o filho e beija, e diz: meu filho, eu te amo. E eu estava orando a Deus para que esse momento acontecesse. Mesmo assim acontece conosco. Aconteceu conosco quando nós estávamos distantes de Deus, e Deus enviou o seu filho para pagar, para morrer a morte que era minha e que era sua, pagar o preço pelos nossos pecados. Um sinal de que Deus não só nos ama, não só nos amou, nos ama e continuará nos amando. Ele, meus queridos, quando verteu o sangue do seu filho na cruz do Calvário, é quando Ele cuida, nos protege e, meus queridos, nos garante que um dia estaremos juntos. Meus queridos, e assim, eu quero falar sobre o quarto ponto e a quarta característica do pai do filho pródigo, que ele não condenou seu filho. O texto diz que o filho pródigo voltou para casa com o coração arrependido. Note que naquele momento ali, em que o verso 17 diz que então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Meus queridos, o filho pródigo voltou com o coração arrependido. Ele estava verdadeiramente arrependido por suas ações. E ele não foi à procura de uma mão para talvez pedir ajuda, ou de outra aventura para fazer tudo de novo. Não. Mas o texto diz que ele foi em busca do pai. Ele sabia que o pai o amava. E sabe por que ele sabia? Porque o seu pai tinha ensinado a ele. Porque ele sabia que o seu pai era, meus queridos, como o texto nos diz, não só um homem intercessor, não só um homem sacerdote do seu lar, da sua casa. Ele sabia que o seu pai não era só um provedor, mas era alguém que ele amava e que ele poderia contar. E o texto diz que esse filho pródigo, ele volta porque ele sabe que com o seu pai ele poderia contar. Ele tinha proteção do pai. E o texto diz que ele diz no verso 20: levantar-me-ei. E levantando-se, foi para o seu pai. O texto diz que vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que alegria! Quando eu olho a atitude desse pai,
Quando esse pai olha para o filho e não condenou, não julgou. Quando esse pai olha para o filho, ele não diz: você é o culpado de tudo isso que aconteceu com você. Aquele pai não foi duro. Aquele pai não olhou para o filho e disse: não venha chorar de volta para mim. Muito pelo contrário, o verso 20 diz que ele teve compaixão do seu filho. Nós, pais, precisamos, meus queridos, ter compaixão. Nós, pais, precisamos ser homens de compaixão. E ele estava agradecido, ele estava feliz, ele estava alegre porque o seu filho tinha voltado para casa. Ele diz: vamos nos alegrar. A primeira atitude foi colocar um anel no dedo, vestiu, colocou roupas novas, colocou sandálias nos pés. Chamou um dos seus serviçais e disse: trazei depressa o melhor novilho e vamos matar, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. A atitude do pai, do filho pródigo, em não condenar o filho, em não julgar o filho pelas suas ações, mas teve compaixão dele. E ele honrou o seu retorno com uma celebração. Ou seja, ele restaurou de volta para a família. Não como servo, mas como um filho. No pensamento do filho ele diz: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou pedir para que ele me trate como um dos seus servos. Porque até os servos do meu pai, até os empregados do meu pai têm pão com fartura. Aquele jovem sabia que o seu pai era um homem bondoso, sabia que era um homem de coração que tinha compaixão. E ele diz: eu vou pedir para que ele me receba como um dos teus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado mais de teu filho. Mas o que é que o pai faz? O pai recebe aquele jovem. O filho, ele restaura o de volta no seio familiar. E não como empregado, mas como um filho. Meus queridos, o pai não se esquece do seu papel primordial. E eu quero falar aqui para mim, para você, para nós pais: não esqueçamos do nosso papel primordial, representar a Deus perante os nossos filhos, perante a nossa família, assim como diz o texto de Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensinando a criança no caminho que deve andar, pois quando ela for velha, ela não se desviará. Esse pai ensinou. Por mais que esse seu filho tenha se desviado, por mais que esse seu filho tenha saído em um dado momento da sua vida, mas o pai continuou orando, o pai continuou intercedendo por ele, mas ele ensinou. E o seu filho voltou porque ele sabia que o seu pai ainda o amava. Ele sabia, ele tinha a figura do seu pai, que não era um homem carrasco, mas era alguém que o receberia de volta, era alguém que, pelo menos como um dos seus empregados, ele iria recebê-lo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas maravilhoso ainda é a forma de que o pai, de como o pai recebe esse filho. Ele recebe não como um estranho, não como alguém que foi embora e dissipou todos os seus bens, mas ele recebe como filho amado. E devemos fazer isso, ensinar aos nossos filhos, interceder pelos nossos filhos, para que, meus queridos, possamos seguir o exemplo do nosso Pai Celestial. Como eu falei aqui no início, o pai moderno não é aquele que não sabe dizer não aos filhos. O pai moderno não é aquele que diz: eu dou tudo que tem aos meus filhos, ao que eles querem. Não. O pai é aquele que ama, é aquele que intercede, é aquele que está junto, é aquele que nas horas que é para dizer não, diz: não, meu filho, isso não pode ser assim.
Muitas vezes temos visto e nos deparado com situações de pais que dizem assim: eu trago o sustento para dentro do meu lar, eu faço isso já é o suficiente. Não é assim. O amor do seu filho você não conquista ou não compra com presentes. Devemos exercer o nosso papel de pai, seguir o exemplo do nosso Pai Celeste, que nos amou, que nos ama. Meus queridos, permita aos filhos a liberdade de aprender com os seus erros. Eu sei que isso não é fácil, e eu sempre falo, nós aprendemos de duas formas: nós aprendemos com os nossos erros e com os erros dos outros. Mas permita a liberdade do seu filho aprender com os erros também, mas também de perdoar e de estar envolvido. E uma coisa importante, e que os nossos filhos sempre saibam que tem um Pai no céu que sempre será fiel e verdadeiro. Que Deus os abençoe. Essa era a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Muitas vezes nós, lendo esta passagem, a parábola do filho pródigo, quando nós olhamos o título que diz o pai do filho pródigo, para muitos esse pai do filho pródigo ele é anônimo, mas ele é muito mais real do que nós pensamos ou que possamos imaginar, porque o pai do filho pródigo é a imagem do Deus Pai Todo-Poderoso, que sempre está de braços abertos para nos acolher. Como lemos no texto, Salmo 103, não nos trata segundo os nossos pecados, ou consoante as nossas iniquidades, mas Ele nos ama. Meus queridos, que possamos entender isso, possamos entender o amor do Pai por nós, ao ponto de entregar seu Filho Jesus Cristo a morrer em nosso favor. E aqui fica um pedido aos pais. Talvez nesses pontos que eu falei, talvez aqui em meus queridos, em alguma dessas características em que eu falei aqui, talvez você se encaixe como pai, em outras não. Mas não fique triste você como pai. Ainda há tempo de você voltar, de você tentar fazer, você tentar seguir o exemplo desse pai do filho pródigo, de ser um pai provedor, de ser um sacerdote para a sua família, para os seus filhos, de ser um intercessor, de ser um pai intercessor. Às vezes eu me levanto, e da maioria das vezes eu me levanto cedo, e às vezes vou ao banheiro, e eu sempre passo pelo quarto dos meninos lá em casa, abro a porta, eu me levanto, a Ana Cláudia está dormindo ainda, e eu vou no quarto e vejo os meus filhos dormindo ali. E eu sempre, naquele momento, eu aproveito para orar pela vida deles. Quando eu olho eles dois ali, inofensivos, como se eles estivessem desprotegidos, e eu peço a Deus e rogo a Deus graça e misericórdia sobre a vida deles. E eu rogo a Deus que, meus queridos, que eles sejam um homem e uma mulher de Deus acima de tudo. O que eu tenho visto e presenciado é que os pais, eles jogam uma carga e uma responsabilidade em cima dos filhos. Eles preparam os filhos para serem profissionais, para conquistarem o mundo, para empreender, mas não preparam seus filhos para serem maridos, para serem esposas, para serem patrões.
para serem empregados fiéis a Deus. Eu não estou dizendo que não é para os nossos filhos empreenderem, terem sucesso na vida, não. Eu mesmo quero que os meus filhos cresçam, tenham sucesso na vida, mas acima de tudo, que eles sejam fiéis a Deus. Acima de tudo, que eles tenham um compromisso com o Senhor. Porque se eles forem fiéis a Deus, se eles amarem a Deus, eles serão bem-sucedidos na vida. Estava ouvindo isso ontem, um momento da live da IPB. Que momento gostoso ontem que tivemos. E um casal lá presbiteriano falando sobre isso. O problema é que nós temos preparado nossos filhos para ser tanta coisa na vida, mas não temos ensinado e preparado nossos filhos para serem, em primeiro lugar, servos do Deus Altíssimo. Esse é um dos maiores problemas. Então ore pelos seus filhos, interceda pelos seus filhos. E eu peço a Deus ali naquele momento: Senhor, cuida dos meus filhos, fazem com que eles sejam íntegros e retos diante do Senhor. É só isso que eu peço ao Senhor, que você possa criar esse costume de orar pelos seus filhos, de interceder. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Que você possa ser um pai, talvez como o pai do filho pródigo. Que Deus te abençoe. Um feliz Dia dos Pais. E eu quero encerrar esse momento. Eu quero encerrar esse momento de uma forma totalmente diferente. Eu quero pedir para que alguém chame os meus filhos, João Vitor e Maria Luísa. E eu quero chamá-los aqui. E eu quero convidar você que está em casa, você que é filho, você que é pai. Talvez você não tenha mais o seu pai, talvez você não tenha o privilégio de ainda de conviver com seu pai por um motivo ou por outro. Eu também não tenho, mas eu tenho o privilégio de interceder pelos meus filhos. Então eu quero pedir que aí onde você está, se você estiver na sala da sua casa, talvez seus filhos não estejam aí, estejam no quarto, mas eu quero pedir para que você chame seu pai, chame seus filhos, reúna a família. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar pelos pais, nós vamos interceder por filhos, por aqueles que vêm para cá, João Vitor e Maria Luísa. Nós vamos interceder nesse momento pela vida. Nós vamos interceder pela vida dos pais. Devemos interceder pela vida dos nossos filhos que estão aí se planejando, se programando para casar. Que eles sejam, acima de tudo, homens e mulheres de Deus, para que assim eles possam honrar a sua família, honrar o cônjuge, para que você possa ser um pai exemplar. Então eu quero orar nesse momento, eu quero que você que é filho, que você tenha a oportunidade de estar conosco nesse momento. Pegue na mão do seu filho, abrace ele, beije ele, que você possa nesse momento estar orando pelo seu pai. Pai, ore pelo seu filho, ore junto. Esse é um momento especial. Então eu quero encerrar esse momento com essa oração, interceder pelos pais, e que essa mensagem possa ter tocado o seu coração. Pai, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade que temos de falar da tua palavra, de ouvir, ó Deus, os ensinamentos e aprender, ó Deus, com o exemplo da parábola do pai do filho pródigo, um exemplo de pai, um pai provedor, um pai que cuida da sua família, um sacerdote do lar, um pai que intercede pela sua família, um pai que recebeu o seu filho de volta e não julgou, e tantas outras características que passaríamos a noite aqui falando, que possamos, Senhor, em nome de Jesus,
No nome de Jesus assim nós oramos. Amém. Um feliz dia dos pais para você. Abrace seu pai, abrace seu filho. Diga que o ama, esse é um momento importante. Que Deus assim abençoe. Em nome de Jesus. Queridos, ainda de pé, com certeza, quem se juntou a nós nesse momento em um momento de oração, nós vamos terminar como sempre nós terminamos. O sangue do Senhor Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre a minha casa. Amém. Isso é uma verdade que nós não podemos, meus queridos, em nenhum momento ter incerteza. Que Deus te abençoe a sua semana e um feliz dia dos pais a todos os pais.